Calcular, projetar e instalar gavetas avulsas usando o Corte Cloud é o objetivo desse curso, onde vamos aproveitar um móvel que já existe e dar um up nele. Eu sou o Jonathan Oliveira, especialista em projetos técnicos para marcenaria e instrutor de implantações e treinamentos do Corte Cloud. Nos últimos 10 anos, tenho me dedicado a encontrar e desenvolver soluções práticas para projetos, além de atender diversas centrais de serviço por todo o país. Nesse curso eu vou te ensinar a calcular o tamanho de gavetas, dando as folgas necessárias para que elas funcionem, projetar gavetas avulsas no Corte Cloud e instalar todas elas em um vão já existente. Ao fim do curso, você vai ser capaz tanto de calcular o espaço necessário, quanto projetar e montar fisicamente todas as peças nesse contexto. Então vamos juntos explorar essa forma avançada de uso do Corte Cloud nos seus projetos de movelaria. Eu tenho aqui um móvel que eu gostaria de melhorar, porque ele não está cumprindo as funções de guardar as coisas de forma organizada e está ficando mais complicado à medida que a gente precisa de mais espaço. Então vamos dar um up nele e colocar gavetas embutidas, ou seja, que vão ficar para dentro da estrutura que já existe. E se você olhar de lado, não vai ver as frentes. Então o que a gente precisa aqui para dar início é tirar as medidas. São medidas bem simples, largura, altura e a profundidade da parte interna dessa estrutura que já existe. Eu vou usar 1 metro porque eu quero ser bem preciso. Para mim, cada milímetro importa quando se trata de gavetas. Com as medidas prontas, na próxima aula a gente vai para o Corte Cloud para projetar essas gavetas. Antes de começar o projeto, é sempre bom ter o croquis, ou no nosso caso as medidas, em mãos. É isso que vai nos auxiliar em todo o processo. Então a gente vai acessar o cortecloud.com.br no nosso navegador da internet, acessar aqui a nossa conta, né? E aqui já na tela inicial, nós vamos em Novo Serviço e escolher a opção Serviço com Módulos. Na tela inicial do Módulos, o primeiro passo é escolher o cliente, para a gente poder liberar os módulos. Então no meu caso aqui é o Academy mesmo, e o módulo que a gente vai usar hoje é o Gavetas Avulsas. Então eu vou fazer um filtro aqui, ó. Gavetas. É esse aqui, ó, Gavetas iguais avulsas. A gente só vai dar um clique nele. Ok, ele já vai vir configurado assim como todos os outros módulos. O que a gente precisa fazer é adequar as nossas medidas e aos materiais que a gente precisa. Antes disso, vamos só colocar um ambiente aqui, que no meu caso vai ser a sala. Aqui, como a gente já escolheu as gavetas avulsas, as medidas que eu devo colocar aqui é referente ao que eu anotei, né, são as medidas do vão, medida interna. A única coisa que eu preciso me atentar é sobre a profundidade. Já que eu quero que as frentes da gaveta fiquem embutidas, eu vou ter que descontar a espessura da frente na medida da profundidade. A largura do vão que a gente tem é 515, ou seja, 51,5 centímetros. Então vamos colocar isso aqui. A altura é 964, ou seja, 96,4. E a profundidade, 435. Mas aqui, como eu vou usar as frentes da gaveta de 15 milímetros, eu vou descontar dessa profundidade. Na hora da montagem eu vou explicar isso melhor. Aqui, ao invés de 435, a gente vai colocar 420. Ah, deixa eu aproveitar para explicar um recurso legal. Caso seja uma conta mais complexa, eu poderia deixar o Corte Cloud calcular isso para mim. Por exemplo, eu posso colocar aqui, ó, os 435 que eu medi e colocar menos 15, que ele vai entender também essa medida. Então eu quero aqui, ó, na gaveta, ou seja, na estrutura, uma chapa comum, uma chapa de 15 milímetros, branco. Então vou escolher o branco aqui. E a fita também eu vou escolher como branco, a fita de acabamento, 0,4 e a cor branco. Perceba aqui que nas frentes ele já preencheu o mesmo material para mim. Isso é no intuito de me ajudar, né, ganhar tempo. Só que eu vou querer um material azul, então vou ter que mudar. Então vou clicar aqui em frentes. O material que eu quero é de 15 milímetros. Então eu vou escolher uma cor azul para combinar com alguns itens aqui do estúdio. Vou pegar aqui o azul. Azul. Por último, o fundo dessas gavetas eu quero de 6 milímetros também na cor branca.
Muito bem, dimensões, chapas e fitas já configuradas. Agora é só ajustar as preferências. Aqui na aba Preferências, na parte Básicas, eu quero colocar 6 gavetas. Como eu tenho aqui uma altura considerável, né, 6 gavetas vai ficar legal. Aqui eu não preciso de puxador, eu só gostaria de um espaço entre uma gaveta e outra para colocar a mão. Então para isso eu tenho que vir aqui no puxador, deixar como sem puxador, isso eu estou aqui na parte básica. E aí eu vou nas opções avançadas, folga das frentes, e aqui está como 3 milímetros, seria uma folga básica, né, a folga pequenininha, mas eu vou colocar aqui, ó, 30 milímetros, ou seja, 3 centímetros. Beleza, esse é o resultado que eu espero. Aqui a gente tem algumas opções de recobrimento. Então tem recobrimento direita, esquerda, inferior e superior. Então esse recobrimento aqui no nosso caso, ele é negativo. Então ao invés de eu recobrir a lateral, eu quero dar uma folga da lateral. Eu vou usar 3 milímetros de recobrimento em todos os lados. Então ó, aqui em recobrimento à direita eu tenho que colocar um menos na frente e o 3. E assim vou fazer nos outros recobrimentos. A última configuração que eu vou fazer aqui é referente ao dispositivo de montagem. Aqui no meu caso, eu quero minifix, só que eu quero que ele seja virado para fora da contrafrente e contrafundo. Isso para não aparecer dentro da gaveta quando eu abrir ela. Então se a gente olhar aqui, ó, já está minifix, só que ele está dentro da gaveta. Eu consigo enxergar ele aqui. Então eu vou lá nas opções avançadas, dispositivo de montagem, se não tivesse minifix eu iria colocar, né? E aqui, ó, virado para dentro. Eu vou colocar virado para fora. Então você vai perceber que ele vai sumir daqui, ó. Ele vai ficar para fora. No nosso caso, ok, isso não vai aparecer. Então, bacana. Agora é só salvar esse projetinho e gerar uma lista de peças. Aqui já com a nossa lista de peças prontas, como eu não tenho nenhuma alteração manual para fazer na peça, eu só preciso gerar o orçamento. Nesse botãozinho aqui. Agora eu já tenho o orçamento pronto, eu consigo ver tudo que eu vou gastar e eu consigo ver também os acessórios, que vai me ajudar bastante. Então eu tenho aqui, ó, os parafusos que eu vou utilizar, no nosso caso aqui parafuso 25, 4x25 e parafuso 4x26. Esse parafuso aqui, ó, mais especificamente, é para prender da contrafrente para frente da gaveta. Então para fazer a fixação da contrafrente para frente. Lembrando que são só 6 gavetas, então provavelmente vai usar bem pouco. No caso, ele vai arredondar aqui, ó, um pacote de 1000, no caso uma caixa com 1000, porque é o mínimo que essa central vende. Se você já tiver esse parafuso, pode até desmarcar aqui, ó. Da mesma forma, eu tenho aqui o parafuso 4x16. Esse parafuso eu vou usar para prender a corrediça da gaveta, tanto na lateral da gaveta quanto na lateral do móvel. Então, também não vai usar tantos parafusos assim, em torno de 20, 30. Então a gente poderia, se tiver, né, o parafuso aí, você pode até desmarcar. Os outros itens aparecem aqui para mim de forma unitária. Então, por exemplo, o minifix é exatamente o que eu vou gastar e os trilhos das gavetas também. Então, feitas as configurações necessárias, eu vou autorizar e agora é só esperar as peças chegarem para a gente fazer a montagem na próxima aula. Depois do pedido pronto, quando você menos espera, as peças chegam. Muito bem, eu já pré-separei as peças, vou começar as montagens seguindo a regra que eu tenho seguido. Então vou pegar as peças com furo na face, né, o furo do dispositivo na face, no caso aqui o minifix, e vou posicionar esses minifix já. Colocado o pino do minifix nas laterais, agora eu vou colocar o tambor do minifix na contrafrente e contrafundo. Lembrando sempre de deixar a setinha do tambor virada para fora. Pessoal, eu já separei aqui as peças de uma gaveta para a gente fazer a montagem. E eu coloquei elas na posição que elas vão ser montadas. Eu já falei sobre isso em outro curso, mas eu gostaria de reforçar aqui. Então essa é a disposição correta. Eu vou deixar virado para mim aqui o contrafundo, aí aqui eu tenho a lateral direita, lateral esquerda, o fundo, a contrafrente e a frente da gaveta.
Deixando as peças no lugar certo já, eu consigo garantir que toda a furação vai estar correta. Uma observação aqui, eu fiz o fundo da gaveta como rasgado, ou seja, feito um canal em todas as peças. Então antes de fechar ela, de colocar a última lateral aqui, eu tenho que encaixar o fundo, senão não consigo colocar depois. Lembrando, pessoal, como a gente usou o serviço com módulos do CortCloud, nas etiquetas tem um QR Code. Se eu não souber de onde é a peça, eu posso ler o QR Code com o meu celular e identificar essa peça logo no projeto. Muito bem, a estrutura da primeira gaveta já montada, só falta a frente. Só parei aqui só para a gente relembrar esse detalhe, né? Eu coloquei o minifix aqui, ó, voltado para fora. Lembra que a gente escolheu isso lá no CortCloud? Pois é, esse é o resultado. Só vai aparecer os parafusos, né, na parte que vai ficar escondida, tipo virado para o fundo da gaveta e na frente, né, atrás da frente da gaveta. Como a gente já tem toda a furação, então eu consigo já fixar a frente da gaveta aqui na contrafrente, usando esses furinhos. Para isso a gente vai utilizar o parafuso 4x25. Eu vou posicionar eles aqui, ó. Um detalhe aqui para facilitar um pouco a montagem da frente com a contrafrente, eu coloquei o parafuso, coloquei os 3 parafusos aqui que vem furado já, né, a peça, e eu não apertei ele totalmente. Eu só coloquei ele e deixei passar um pouquinho aqui, ó, tipo uns 2, 3 milímetros para cima, e aí fica fácil de eu posicionar a frente aqui e depois fazer o aperto final. Pessoal, eu vou tentar mostrar para vocês aqui como deve ficar esse parafuso, né? Qual que é a forma mais correta de ficar esse parafuso. Então a gente usou aqui um parafuso 4x25, sendo 4, né, 4 milímetros, essa é a bitola dele. E a furação tem 3 milímetros. Então eu consigo tracionar ele até ele entrar um pouquinho para dentro da peça aqui, ó. Então se eu passar a mão aqui, eu vou ver que a cabeça, né, do parafuso ela entrou aqui dentro dessa peça. Isso não pode acontecer assim muito, né, porque senão ele vai atravessar a peça da frente aqui, mas é interessante deixar dessa forma para a gente conseguir colocar um tapa-furo depois. Se a cabeça do parafuso estiver ressaltada, o tapa-furo não vai colar. Como foi escolhido o trilho telescópico para essa gaveta, então ele tem aqui nas laterais a marcação para a gente conseguir parafusar esse trilho. Eu vou usar aqui um parafuso 4x16, para ele não atravessar essa chapa. Aqui, ó, a gente vai pegar a corrediça telescópica, né, abrir ela, desencaixar aqui. Ela tem aqui uma travinha, ó, posso puxar aqui e puxar ela para fora. E é essa parte aqui menor que vai na lateral da gaveta. Então a gente vai posicionar ela aqui. Então posicionou ela aqui, ó. Essa parte aqui que tem uma dobrinha, não sei se vocês vão conseguir ver, ó. Essa parte ela vai encostar aqui na frente de gaveta. E a furação, né, deve bater aí, deve acompanhar certinho. Uma coisa que é importante eu dizer aqui, principalmente sobre essa furação, sobre essas marcações, tá? A maioria das corrediças, dos trilhos telescópicos, eles seguem um padrão de furação e a gente segue esse padrão de furação como multimarcas. Porém, algumas fogem a esse padrão. Então no CortCloud você pode selecionar como multimarcas, que é o que a maioria atende, ou você pode até selecionar algumas marcas específicas de corrediça, né, que daí vão gerar furos talvez mais específicos, ok?
Muito bem, primeira gaveta já montada, com o trilho instalado, agora é só montar as demais. Muito bem, as gavetas todas já montadas e com o trilho, nosso desafio agora é colocar essas gavetas aqui dentro. Para isso, é claro, vou tirar todas essas coisas e um detalhe que eu esqueci de mencionar no início, tem uma prateleira ali dentro, só que eu consigo tirar ela e esse é o objetivo, tirar tudo que está ali, né, tirar a prateleira para a gente conseguir posicionar as gavetas. Como esse móvel já existia e eu só pedi as gavetas avulsas, né, para colocar aqui dentro, obviamente não tem a furação, não tem a marcação aqui para mim posicionar as corrediças. Então o que eu vou ter que fazer? Vou ter que tirar as medidas e posicionar elas manualmente. Então vou começar pela primeira gaveta. Não sei se vocês se lembram, mas lá no Corte Cloud eu defini a folga da gaveta aqui embaixo como 3 milímetros. Aliás, eu defini todas as folgas com 3 milímetros. Então o meu posicionamento dessa gaveta tem que ser os 3 milímetros que eu deixei de folga, mais a distância do centro da corrediça até a parte de baixo da gaveta. A primeira coisa que eu preciso ver aqui é quanto tem do centro da corrediça até o final da frente da gaveta. Eu tenho aqui, ó, deixa eu só posicionar certinho, 6,2 milímetros. Então aqui do centro até aqui. Então eu vou acrescentar nesses 6,2 mais 3 milímetros que eu vou deixar de folga, da parte inferior do móvel. Então vai dar 6,5. Vou fazer esse risco na lateral e fixar a primeira corrediça. Então aqui, ó, a gente vai medir de baixo para cima, na lateral, 6,5 cm, 65 milímetros, e fazer um risquinho. Depois eu vou completar isso com esquadro. Então aqui, ó, 6,5, 65. E aí eu vou pegar o esquadro, posicionar aqui bem certinho, e aí eu vou fazer esse risco aqui, ó. Então essa é a linha que eu tenho que seguir com o trilho da gaveta. Vou fazer isso dos dois lados para colocar o primeiro. Pessoal, feito o risco, a gente vai posicionar a corrediça bem no meio desse risco e eu vou afastar ela para dentro 1,5 cm, que é a espessura da frente, porque eu quero que as frentes fiquem embutidas. Então vou fazer isso, afastar 1,5 cm e parafusar. Então aqui, pessoal, posicionei as duas corrediças da primeira gaveta, né, dos dois lados, seguindo o risco que a gente fez, a 6,5 cm, e deixando um espaçamento aqui para a minha gaveta ficar embutida. Agora é só colocar a gaveta. Pessoal, aqui para ficar bem prático, para a gente conseguir medir quanto que tem da primeira gaveta para a segunda, eu posso usar a medida que eu já tenho da primeira gaveta. Lembra que a gente mediu, ó, daqui do centro da corrediça até o final dela aqui, até a parte de baixo, né, é 62 milímetros. Como estão todas furadas, né, o furo é igual, então essa daqui tem a mesma medida, eu posso até conferir, né, mas é exatamente a mesma medida, 62 milímetros. Bom, lembra que para posicionar a primeira, a gente colocou 62 milímetros mais os 3 milímetros de folga. Essa, como eu quero um espaço de 3 centímetros, né, entre uma e outra, eu vou usar os 62 milímetros mais os 3 centímetros, né, ou mais 30 milímetros, que vai ficar 92 milímetros. Então aqui, ó, na lateral já do móvel, eu estou com o metro em cima da gaveta que já está instalada. Então lembrando, a gente quer os 3 centímetros de folga entre uma e outra, que foi o que foi configurado lá no Corte Cloud,
mais os 6,2, que é da parte inferior da gaveta até o centro da corrediça. Então o total aqui, ó, 92 milímetros ou 9,2 centímetros. Para ficar ainda mais claro, confere aí no desenho 3D essa medida. Então aqui, só relembrando, eu fiz a medida, né, de cima da primeira gaveta já colocada até o centro da corrediça, a gente achou essa medida. Eu usei esse risco aqui para posicionar a corrediça, né, só afastei ela os 15 milímetros para a gaveta ficar embutida. Então vou colocar a segunda gaveta e repetir isso em todas as outras. Então assim, pessoal, dá para continuar desse jeito, igualzinho eu falei, né? Que a gente já tem a medida, só medir a próxima e colocar, medir a próxima e colocar. Como é um pouquinho chato de fazer, a gente também tem um outro recurso que seria medir o espaço entre uma corrediça e outra. E se você tiver uma serra aí perto de você, você pode cortar uma pecinha, uma madeirinha, para dar esse espaçamento. E aí usar isso como guia. Vamos fazer? Só para mostrar melhor o que eu quero dizer com isso, eu tirei as duas gavetas para a gente entender aqui, ó. A gente tem duas corrediças já posicionadas e eu tenho um espaço de 12,6 milímetros entre uma e outra. Então eu posso cortar um pedaço qualquer, né, uma peça qualquer, com essa medida aqui, ó, exata entre uma e outra. Posso apoiar aqui em cima e só ir parafusando. Eu vou ganhar um pouquinho de tempo. Eu preparei aqui, ó, já uma pecinha com a medida que eu preciso. Então ela se encaixa aqui entre as corrediças. Eu vou usar a mesma medida exata para colocar aqui em cima. Então é só posicionar. Eu posso até, ó, alinhar ela com a corrediça de baixo. Isso vai me ajudar a alinhar até a parte da profundidade. E posicionar ela aqui, ó. Então, ó, eu tenho o posicionamento dela correto na altura e já alinhado aqui com a frente. Vai ficar um pouquinho mais fácil o nosso trabalho. Agora que estão todos os trilhos colocados dos dois lados, é só a gente encaixar as gavetas. Terminamos. E olha só que legal que ficou o móvel. Agora sim chegou a hora de guardar as coisas e organizar tudo. Nesse curso, usamos os conhecimentos técnicos de marcenaria para produzir gavetas avulsas e instalar em um móvel que já existe. Nós iniciamos tirando as medidas e anotando tudo isso numa folha para ter como base depois no projeto, o que ajudou bastante. Depois, projetamos as gavetas avulsas no CortCloud, atentando para as folgas que devem ser deixadas no projeto para permitir a montagem correta das gavetas. Após receber as peças, fizemos a montagem, marcação e instalação das gavetas no móvel que já existe. Eu, Jonathan, espero ter te ajudado com a realização desse projeto, que é mais avançado e meticuloso. Se você chegou até aqui, é sinal que seus conhecimentos de movelaria estão progredindo. E eu te convido também a avaliar e deixar seus comentários sobre o curso. Um grande abraço e até a próxima!